Para quem está buscando uma transformação de saúde de verdade, uma que seja duradoura e baseada em ciência, essa análise aqui é um excelente ponto de partida. A gente vai mergulhar fundo no método 5V, que é uma abordagem pensada não só para mudar o corpo, mas, o que é mais importante, para mudar a mentalidade. Vamos lá. Ok, para entender o método 5V por completo, a gente vai seguir esse roteiro aqui. Vamos começar pela filosofia por trás de tudo, depois a gente entra na ciência, que dá base para ele, e na tecnologia que ajuda no processo. A ideia é deixar cada detalhe bem claro. Então, para começar essa jornada, o método usa uma metáfora bem forte, bem poderosa. Ele parte do princípio de que é preciso reconhecer o ponto de partida. E esse passo, gente, é fundamental para qualquer mudança de verdade. E a filosofia toda começa com essa comparação, que é bem impactante, né? A ideia aqui é enxergar a obesidade não só como uma condição física, mas como um estado, sabe? Um aprisionamento do qual é totalmente possível escapar. E é muito importante entender isso. O método não está prometendo nenhuma solução mágica, nada rápido. Pelo contrário, ele propõe um processo que tem significado, que transforma e que, assim como atravessar um deserto, vai exigir esforço, paciência e muito, mas muito compromisso. Beleza, agora que a gente já entendeu a filosofia do ponto de partida, vamos ver como o método se estrutura. Ele é todo construído em cima de 5 princípios básicos, que são os famosos 5 Vs. Aqui a gente tem um panorama geral de toda a estrutura. Cada um desses Vs é como se fosse um pilar dessa jornada. Agora, vamos detalhar um por um para entender como eles se encaixam e funcionam juntos. Bom, o primeiro V é o da verdade. E aqui a gente está falando de uma autoavaliação, sabe? Totalmente honesta. Tem aquela frase, né? A verdade liberta. E é exatamente isso. Reconhecer, admitir a situação real. Esse é o primeiro passo. E talvez o mais importante de todos para começar a mudança de verdade. Depois de encarar a verdade, a gente passa para o valor. A lógica aqui é bem simples. A gente só se compromete de verdade com aquilo que tem muito valor para nós. Por isso, é essencial definir os benefícios reais, aquele porquê bem profundo. É isso que vai manter a motivação lá em cima. E uma vez que esse valor está bem estabelecido, ele cria a vontade. E essa força não depende de acordar inspirado todo dia, não. Ela se sustenta em 2 coisas bem práticas. Disciplina, para fazer o que tem que ser feito, e constância, para continuar fazendo, um dia depois do outro. E para explicar isso, o método usa aquela história que todo mundo conhece, da tartaruga e da lebre. É uma forma simples de mostrar um princípio psicológico bem profundo. A vitória não é de quem é mais rápido, mas de quem consegue manter o ritmo, com disciplina, com constância, sem desistir. O quarto V é a visão. Aqui a ideia é ter metas concretas, sabe? Algo que dê para ver e medir. Pode ser um peso específico na balança, um tamanho de roupa que você quer voltar a usar, ou conseguir fazer uma atividade física. É preciso ter um alvo claro para saber para onde mirar. E essa citação clássica do gato de Alice serve perfeitamente para reforçar essa ideia. Sem uma visão clara, todo aquele esforço da vontade, da disciplina, da constância, ele pode ser em vão. Pode acabar sendo desperdiçado porque não tem uma direção. E, para fechar, o último V. Vitória. Isso aqui é sobre reforçar a mudança positiva. A ideia é comemorar cada quilo que se vai, cada pequena meta alcançada. São essas pequenas vitórias que criam um impulso para continuar na jornada. É um ciclo positivo, sabe? Que alimenta a própria motivação. Bom, agora que a gente já entendeu toda a filosofia dos 5 Vs, vamos ver a ciência por trás do método. Como é que essa filosofia toda se transforma em ações práticas no dia a dia para conseguir os resultados? Esse gráfico deixa bem claro qual é o equilíbrio das prioridades. Olha só, o exercício físico é sem dúvida essencial para a saúde. Mas o método deixa bem claro que 80% dos resultados, quando o assunto é emagrecimento, vem da alimentação. E olha só, falando em alimentação, essa tabela aqui é chave para entender a estratégia. Ela mostra direitinho a divisão dos macronutrientes, o que chama atenção logo de cara, a quantidade de proteína lá em cima, entre 40% e 50%, e a gordura bem baixinha. E essa proporção, gente, é super importante para o que a gente vai ver logo em seguida. Aqui a analogia é muito poderosa e direta. O objetivo não é só perder peso na balança. É quase como gerenciar os ativos do corpo. A meta é se livrar do lixo, que é o excesso de gordura, ao mesmo tempo em que se protege a todo custo o nosso ouro, que é a massa muscular. E essa frase reforça a ideia central de que fazer dietas sem uma orientação certa é perigoso, porque elas podem levar à perda do tipo errado de peso, o que é péssimo para a saúde e para o metabolismo no longo prazo.
E para levar isso para a prática, o programa ensina uma pergunta bem simples, mas muito poderosa para ser feita em toda a refeição. É um jeito de se lembrar constantemente de proteger aquele ouro tão valioso, o músculo. Para fechar esse quebra-cabeça, vamos ver como a tecnologia entra nisso tudo como uma grande aliada. Ela é usada para acompanhar o progresso e, o mais importante de tudo, para ter certeza de que o tipo certo de peso está indo embora. E o programa leva a precisão muito a sério. Ele usa tecnologia médica de ponta, como essa máquina de bioimpedância super avançada, para dar dados exatos sobre como o corpo de cada pessoa é composto. Essa tecnologia permite que a equipe vá muito além do número que aparece na balança. Ela mostra exatamente o que está acontecendo dentro do corpo, respondendo àquela pergunta crucial: o peso que está sendo perdido é de gordura ou é de músculo? Esse gráfico é um bom exemplo dos dados que a pessoa recebe. É como se fosse uma fotografia do corpo por dentro, mostrando a divisão clara do peso e criando um ponto de partida objetivo para acompanhar a evolução de verdade. E essa, no fim das contas, é a grande lição do método: ressignificar a saúde. Fazer com que ela deixe de ser só um objetivo distante e passe a ser a gestão diária dos bens mais valiosos do nosso corpo. A pergunta que fica no ar é: como é que cada um de nós está gerenciando esses ativos?